Oi, turma, aquele abraço. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio e agora em lives através do nosso Instagram, @Antônio Tilemon, e também do nosso canal do YouTube, Papo Contilé. As mais de 80 lives que já fizemos desde 5 de maio para cá, estão todas elas arquivadas no canal Papo Contilé no YouTube, né? Você pode fazer uma visita, aproveite, curta o nosso canal e acompanhar qualquer uma das lives que já fizemos até hoje. É um bate-papo mais franco, descontraído, com personalidades do esporte, da música, do entretenimento, enfim. O convidado da notícia a gente está aqui trazendo para conversar com o nosso público. Boa noite, Newton Mota. Um abraço para você. Mota deu boa noite para você, para nós aqui, viu, João? Mota acabou de dar uma boa noite. Mota. Gratidão, Mota aí. Muita gratidão. Verdade. Mota é fantástico. Ô, João, para a gente começar, eu queria começar assim, você dando uma opinião sobre o que você está achando do Bahia de hoje, né? Para não começar naquela rotina que já fizemos em rádio de contar a sua carreira e tal. Mais para frente a gente toca um pouco sobre sua carreira, sobre o seu projeto como candidato a vereador nas próximas eleições aqui em Salvador, né? Vamos fazer uma coisa bem descontraída. Eu não estou aqui com pergunta nenhuma anotada, né? A gente vai desenvolvendo o papo. Mas é porque tem gente perguntando qual é a sua opinião sobre a situação atual do Bahia, né? A campanha, se lhe agrada, se não lhe agrada, essa questão de técnico aí que eu estou achando a imprensa completamente perdida com relação a técnico, né? Já se falou de Filipão, já se falou de Mano Menezes, já se falou de Fábio Carille, quer dizer, eu acho que está tendo muito chute. Ao invés de esperar a notícia verdadeira, né? O pessoal tem pressa para dizer que acertou. Isso não ajuda em nada isso, né? Então, eu estou achando que está todo mundo bem perdido, principalmente da imprensa. Né? Do clube eu espero que não, porque vai ter que acertar na contratação de um novo treinador. Qual é a sua opinião, João, sobre tudo isso? Boa noite, Tilé, e os amigos que estão aqui com a gente aqui. Eu tenho, são duas etapas, né, Tilé? A parte do marketing, que as pessoas envolvem muito futebol e marketing, eu acho que a gente tem que dividir. Eu acho que em relação ao marketing, o Bahia trabalha muito bem e tem que ser trabalhado sim. Houve em algum momento que o Bahia se perdeu entre dividir o marketing e o futebol, envolveu as duas coisas ali, e aí confundiu o torcedor e levou o torcedor hoje, nesse momento difícil do clube, a reclamar do marketing do clube. Eu acho que no futebol você tem que dividir os setores do clube, mas como o marketing, ele ficou muito visível para o Brasil, pelas ações que o Bahia fez, então o torcedor se envolveu também com o marketing e o time não acompanhou. Até no primeiro semestre do ano passado, o time até acompanhou, mas eu via nitidamente, quem conhece futebol, que o time do Bahia não é aquele time que lhe dá aquela tranquilidade que você sente na cadeira e você veja um belíssimo futebol, ou pelo menos em 30 minutos de jogo. O time do Bahia não é assim. Desde o ano passado, principalmente no segundo turno. Até mesmo no primeiro turno, o Bahia oscilou muito. Mas com a ajuda da torcida, um ataque que o Bahia dava, se levantava e se criava aquela energia que a torcida do Bahia faz perfeitamente. Eu acho que a gente divide o marketing do Bahia, está perfeito. No futebol, o Bahia erra. Eu acho que Belitani não tem essa experiência toda no futebol e trouxe uma pessoa para junto dele que também é novo igual a ele no futebol. Então, eu acho que o Bahia se perde no futebol. O Bahia se perde ali porque não pode também deixar o diretor de futebol comandar na base, comandar o clube. Né? Ele tinha que focar no profissional e focar no trabalho dele e deixar a base de lado. Então, é muita coisa para uma pessoa só e também sem essa experiência toda. Até mesmo como gestor. Para dirigir o Bahia, o cara precisa ter um currículo extenso. Nada contra o diretor, porque quando eu tive alguma coisa contra, eu expressei o meu descontentamento e até um pouco agressivo naquele momento, mas foi no momento que eu peguei que eu achei que eu tinha que falar aquilo, porque o que eu sofri para chegar ao título nacional, eu achei que ali estava acontecendo uma falta de respeito, mas isso é passado. O Bahia hoje se encontra numa situação que, pelas coisas que eu escuto falar, que só 2 empresários colocam jogadores no Bahia, isso é uma coisa que eu sou totalmente contra, eu não tenho isso, não tenho essa certeza porque eu não estou dentro do Bahia, mas eu acho que para o tamanho do Bahia você tem que se abrir um leque para todos os empresários e para colocar jogadores de vários empresários. É uma coisa que me incomoda muito, que são várias pessoas que me falam isso. Então eu estou externando que o torcedor vem me perguntar e eu estou aqui falando para você o lado do futebol. Algumas contratações também que o Bahia tem feito e tem errado, infelizmente tem errado, porque contratação é isso, você tem 50% de chance de errar e 50%
de acertar, mas o Bahia tem errado muito e está cometendo um erro. Da situação de trazer jogadores que foram dispensados em outros clubes, na época trazer para o Sub-23, e aí aquele treino coletivo que tem, você vê o menino treinar ali e imediatamente já vai para o banco do profissional, né? Você não pode brincar com o Bahia dessa forma. Alguns deram certo, que é o caso de Gregory, o Flávio, e eu acho que eu lembro bem desses dois que deram certo, mas os outros não deram. Então o Bahia se perdeu muito nisso. Não usa jogadores da casa, prata da casa, é uma coisa também que me incomoda muito. A base do Bahia hoje já não revela mais. Esses dois jogadores, que são jogadores talvez mais valiosos do Bahia hoje, eles não são do Bahia, não foram do Bahia. O Bahia não vai receber nada como o clube formador, que é o atacante Saldanha, e o outro que é o Kaique. Um é do Jacuipense e o outro veio do Audax. Então, esses aí não são jogadores da base, jogadores legítimos. Eu falo que jogadores que vêm da base são filhos legítimos do Bahia. Eles não são filhos legítimos que já fizeram base em outros clubes. Então, essa coisa de estar trazendo jogadores de fora para estar arriscando me incomoda muito, porque você não estimula o jogador lá da base a ele jogar no time principal. E é uma coisa que eu vivi muito isso no Bahia. A perspectiva de você vestir a camisa do seu time, de jogar. E eu vejo que os jogadores da base já não têm essa motivação, porque tinha, né, no caso, aquele sub-23, que aquilo ali era para inglês ver, né? Aquilo ali é para você trazer jogadores de fora, colocar ali no Bahia, esperar ali, ter até muito mais paciência, porque o cara está jogando sub-23, o cara vai pegando rodagem, é aquilo que traz, né? Da rodagem, eu vou dar rodagem para o jogador de 17, 18 anos, que ele é meu, que é só meu. Não para jogadores que é dividido com o empresário, com o clube. Então, o Bahia se perdeu muito nessa coisa do futebol e está pagando esse preço. Quer dizer, nós estamos pagando esse preço. Acho que foi errado só a saída de Roger. Acho que tinha que sair o diretor de futebol, porque quem contrata, segundo eu soube, é ele. Quem dá a palavra final é ele, para contratar esses jogadores. E nesse momento é uma coisa até meio covarde, só tirar o treinador. Entendeu? E essa segurança que os jogadores do Bahia têm de que jamais eles vão ser mandados embora, ou jamais vai ter uma situação de desconforto para ele somente da torcida, isso também é uma coisa que me incomoda muito. E a forma de cobrança, eu não estou lá dentro, não sei como era a cobrança com o Roger, mas o que parece para nós aqui de fora é que não havia aquela cobrança que você entende que tem que ter. Né? Você é o pai, mas você também, de repente, você dá a palmada. Eu não via nenhum jogador do Bahia com aquele aspecto de que realmente tomou uma palmada, né? E que foi chamada a atenção, ou que tivesse com vergonha da situação. Pode ser uma impressão errada minha, porque estou aqui de fora. Eu, quando perdi um jogo em qualquer time que eu joguei, eu ficava mal. Eu ia dar entrevista bem abatido, porque eu sentia mais. Mas aí é questão de época também, eu não posso comparar, porque profissionalizou muito. Os jogadores de hoje estão mais profissionais, sabem que aquilo ali faz parte, perder ou ganhar. Eu não me dou bem com a derrota. Eu não sou perfeito, não acho que tudo que eu também estou falando é certo. São as minhas convicções pelo que eu passei no futebol, e acho que Belitani só erra nisso, nessa coisa do futebol, e de levar um diretor de futebol 5 anos no Bahia. Nem Rodrigo Caetano, Tiré, ficou tanto tempo no clube ganhando. E fazendo também grandes negócios. Você viu que o gestor do Palmeiras, no momento mais difícil do Palmeiras, por tudo que ele fez, ele foi mandado embora. E no Bahia tem essa coisa, eu não sei porquê. Se muda o treinador e não se muda o diretor. Eu acho que o Bahia tem que passar por isso. Conversei com um treinador que você até já citou o nome aqui. Ele está à disposição para vir treinar o Bahia, e acho que esse treinador aí, pela experiência que tem, pelo currículo dele, ele vai trazer um pouco de desconforto positivo para esses atletas que estão aí, que perderam alguns campeonatos e que vêm, tecnicamente, os jogadores do Bahia individualmente não vêm apresentando um bom futebol, e coletivamente a gente não vê o time do Bahia. E aí que eu acho que é o erro do meu amigo Roger. Esse tanto tempo que passou, você não vê o time do Bahia com cara de time, com a mão dele, com treinamento, que eu acho que o treinador também melhora. E é uma coisa que eu reclamo também, é que não ter melhorado esse tempo todo nenhum atleta. Você não vê um atleta dizer assim, pô, esse atleta evoluiu na mão do treinador. O treinador tem que evoluir o jogador tem que melhorar na mão do treinador. E eu não vi isso. Também culpa dele, que pelo que eu soube, não escolhia os jogadores. Se ele não escolhia, aí, meu amigo, você corre esse risco de ter jogadores até que você não quer, mas está no seu plantel. Então, são coisas que me falam que eu fico triste, não tenho intimidade com o presidente para conversar essas coisas, mas as pessoas que me falam essas coisas são pessoas que têm credibilidade, e eu acredito
Então, esse é um panoramazinho que eu faço do Bahia de hoje, o Bahia que está aí, fez essa partida aí contra o Internacional, uma partida boa, mas é aquela coisa, a motivação e tudo, mas eu não vejo perspectiva do Bahia manter o nível de estar lá onde eu acho que o Bahia tem que estar, em terceiro, em quarto, e essa coisa que sempre falou de 12º estava bom, de não cair, que o Bahia ia brigar para não cair, essa coisa me incomoda também muito, entendeu? O Bahia tem forte aqui e fora, e a grande dificuldade que esse time vai ter é que não tem a torcida do Bahia. Aí você vai me dizer, pô, João, mas teve contra o Sampaio Corrêa e não conseguiu vencer. Mas a torcida do Bahia faz a diferença. Faz. Na Fonte Nova pressiona. E essa coisa de não ter a torcida, os jogadores também estão sentindo falta. João, você me deu um leque de perguntas aí fantástico, né? Com esse seu raciocínio que você desenvolveu aí, com o qual eu concordo plenamente. Você me colocou aqui sem saber nem para que lado eu comece, porque é uma série de coisas que eu posso, a gente pode dialogar aqui. Por exemplo, deixa eu começar para a gente não se perder com relação ao treinador que você falou. Com quem você falou aí? Você disse que conversou com um treinador hoje, está disposto a vir. Quem é esse? Eu queria poupar, mas eu quero tranquilizar, porque eu tenho escutado nas ruas também, Tilé, que ele não quer vir para cá, porque o Bahia é time do Nordeste, que ele jamais treinaria o Bahia, e eu mandei uma mensagem realmente para ele, e dizendo que ficaria muito feliz que ele viesse treinar o Bahia, foi Filipão. E ele me mandou uma mensagem muito... Que foi seu treinador no Grêmio, não foi? Não foi, não. Não? Eu saí, ele foi campeão no Criciúma contra o Grêmio. Eu era do Grêmio, ele era treinador do Criciúma. Certo. Entendeu? Mas não foi meu treinador, não. Mas é uma pessoa que eu admiro pela carreira que teve e que foi aí apedrejado por causa do 7-1. Pegaram ele só ele para Cristo, uma coisa assim que incomoda. Um cara com a carreira que tem, com os títulos que tem, o que fez pela seleção de Portugal, que nenhum outro treinador de Portugal à época fez pela seleção de Portugal. E aí eu vejo as pessoas dizerem, ele não vem para o Nordeste não, porque o Bahia. Eu conversei com ele, ele disse que estava aberto e que se tivesse uma conversa, que a conversa fluísse para ele vir para cá. Eu acho o Bahia que um grande nome, viu, João? Sinceramente, com a experiência, com o lastro que tem, que eu acho que o Bahia precisa hoje, o treinador... Tudo bem que se fala muito modernidade, fica se procurando os treinadores mais novos, mentalidade mais nova, tal. Mas é que o brasileiro, na realidade, o brasileiro não tem memória, né? O brasileiro não tem memória. O brasileiro já esqueceu que o Filipão foi campeão do mundo em 2002, né? Com a seleção brasileira. Depois do 7-1, já foi campeão brasileiro com o Palmeiras de novo. Quer dizer, então, a gente, infelizmente, nós brasileiros, não temos memória, não guardamos os nossos ídolos, né? Você vê um jogador como o Ronaldinho, um fenômeno, que deu uma Copa do Mundo praticamente. Não vou dizer que deu uma Copa do Mundo sozinho, porque seria um absurdo, um só ganhar uma Copa. Mas ele foi brilhante em 2002. Outro dia estavam falando do cara ter se encontrado ou não com travesti. Quer dizer, aquelas coisas, porque as pessoas, sabe, misturam tudo e não respeitam ninguém. Eu acho que Filipão seria um grande nome, porque o momento exige um treinador experiente. O momento não pode ser para aposta. Filipão não seria aposta, pelo amor de Deus. Você concorda comigo? Eu concordo com você, Tilemão. Eu estou aqui falando de uma conversa particular que eu tive, até em defesa dele, porque as pessoas estão dizendo que ele não vem para cá porque o Bahia é do Nordeste, que jamais ele viria, porque ele é treinador de seleção. Mas ele me falou isso. Ele falou que seria uma honra treinar o time do meu mestre, Carlos Flone, que ganhou vários jogos aí, ganhou vários títulos aí no Bahia, que seria uma honra. Espero que a conversa aconteça e que possa evoluir. Foi isso que ele me disse, para dizer ao torcedor do Bahia que não tem, que Filipão não está aqui desmerecendo o meu clube, nosso clube, dizendo que não vem para o Bahia porque ele é muito maior que o Bahia. Não, o Bahia continua sendo maior que ele. Ele tem muito mais história, mas para a gente que é baiano, que torce para o Bahia vai ser sempre o maior. Quem está no Bahia, tanto jogador como diretor, eles não são maiores que o Bahia. Nenhum jogador desse que está jogando hoje no Bahia são maiores que o clube. Então, nem Filipão vindo para cá vai ser maior que o Bahia. Ele vai ser mais um treinador profissional que está vindo trabalhar para conseguir campeonatos, ganhar títulos, ganhar jogos. E foi isso que ele mandou uma mensagem muito carinhosa assim, para mim. Eu até pedi a desculpa de estar mandando mensagem para ele falando disso, mas que eu gostaria, ficaria muito feliz que ele viesse treinar o Bahia. Porque essa coisa, Tilé, que falam do treinador jovem, do treinador isso, tudo é modismo. Veio aquela leva de treinadores jovens, depois saíram todos, aí vieram os mais velhos. O futebol vai ser assim, não tem um padrão, não é um treinador novo que vai ganhar, ou um velho que está ultrapassado. É momento do jogador, do treinador.
entendeu? Ninguém, o jogador não é robô, o treinador também não é robô, o treinador não tem controle remoto, a decisão sempre é do jogador, vai ser sempre do jogador. Nas mãos de treinadores jovens ou na mão de treinadores mais experientes, a decisão é do jogador. A decisão do jogador, a decisão de chegar no treino com disposição e fazer um belíssimo treino todos os dias, isso é o cara quando sai de casa. É um ambiente que o cara encontra, que está todo mundo querendo, todo mundo treinando, que não tem zona de conforto, que o treinador trata todos os jogadores com o mesmo degrau, não tem ninguém acima, ou porque ganha mais, ou porque joga mais. Trata todo mundo no mesmo carinho, com a mesma atenção. E foi uma coisa, Tilé, remetendo a gente falando do treinador, de Evaristo. Evaristo, quando sentiu que Zanata seria o cara que ia destoar daquele grupo de 88, na mesma hora ele vazou e mandou embora. E Maracajá, na época, disse: entre Evaristo e Zanata, eu fico com Zanata. Ou eu fico com Evaristo. Né? Na época ele diz, na TV Itapuã, entre Evaristo e Zanata, eu fico com Evaristo. E ficou com Evaristo. E a posição é essa. O jogador não é maior que o treinador. O que acontece é que hoje, com essa coisa de empresário, os jogadores se sentem assim, muito fortes pelas ligações que tem com alguns gestores, com presidente de clube. Então, pô, não vou ser mandado embora nunca, estou tranquilo, vou cumprir meus 3 anos, vou receber, não vai acontecer nada. Tem isso, né? Tem isso. Eu acho que não tá mandando o treinador embora, eu acho que não era só Roger, eu acho que até poderia trazer um gestor e deixar Roger, e aí o gestor tirar Roger dessa zona de conforto, entendeu? Que estava aí. Mas se você olhar o time do Bahia, o Bahia hoje, mesmo com o Filipão, precisa aí de umas 5 contratações aí para ajustar esse time. Com esse plantel do Bahia, nós vamos ter dificuldades. E eu acho que o nome de Filipão, por exemplo, emprestaria muito ao Bahia credibilidade assim, e visibilidade, né? Porque é um treinador que foi campeão do mundo, um treinador que tem uma história. Agora ele paga caro, muito caro até hoje pelos 7-1, né? E aquilo podia acontecer com qualquer um, mas caiu nas costas do cara, infelizmente. Porque Messi não paga tão caro agora por essa derrota, um exemplo, né? Que teve contra... Que ele é o grande nome do Barcelona. Então, nas grandes vitórias, sempre foi o nome de Messi. Mesmo com Guardiola, sempre foi Messi. Então, por que Messi também agora não paga esse preço dessa grande decepção que o Barcelona teve? Que é diferente, o cara lembra que ele já fez muito. Mas aqui no Brasil, você lembra que nós precisamos... A associação foi criada para dar respeito a nós, campeões brasileiros, porque a gente estava aí largado pelo mesmo caminho do pessoal de 59. Então, tem esse esquecimento de momento, aquela coisa foi campeão, mas a torcida até canta, 59 é nosso, 88 também. Há ali uma manifestação. Precisa sempre cuidar, e Filipão é uma pessoa que tem que estar no lugar mais alto, um dos maiores treinadores do Brasil e do mundo, treinou grandes times, Chelsea, a seleção de Portugal, e foi vitorioso. Derrota nós vamos ter, galera. Nós vamos ter derrotas. E se você pegar a carreira de todos que trabalham no futebol, quando você fizer a soma, você perdeu mais do que ganhou. São poucos que ganham vários títulos. Zinho é o caso, que ganhou vários títulos. Zinho ganhou títulos pra caramba. O Ailton, que jogou no Flamengo, jogou no Grêmio. Tem poucos jogadores que ganharam vários títulos. Rogério Ceni foi um que mas ganhou, perdeu, que queriam mandar ele embora. A vida de jogador, a vida de quem é do esporte, pelas competições que você disputa. O Brasil jogou quantas Copas do Mundo? Ganhou 5. 15 ou 16 já, né? Estamos na 15ª ou 16, 17ª, eu acho, se não me engano. A França ganhou quantas? Espanha ganhou quantas? Poucos que ganham muito. Ô, João, você falou uma série de assuntos. Deixa eu ver se eu vou me lembrando e aí a gente vai perguntando. Como eu falei aqui, eu não tenho nada aqui anotado, não tenho nem caneta, não tenho na minha mão aqui. Porque quando o papo é bom, a coisa se desenrola, né? E eu sei que você é bom de microfone, você é bom de falar. Eu aí não me preocupei em fazer nada programado aqui. Estou aqui fazendo autêntico, né? Autêntico papo. Já que você está falando que é autêntico, quem é sua fã é minha esposa. Quando ouve sua voz, ela sabe, é aquele lá, é aquele que diz que sua voz é ela fala. Meus respeitos. Como é o nome dela, João? Emília. Um abraço. Emília é verdade. Quando eu estou ouvindo o rádio aqui, ela que mas sua voz é ele, é Chilete, né? As lives que eu assisto. Obrigado, Emília, obrigado. Sim, João, então, você falou também da base. A base do Bahia deixou de revelar já há algum tempo. Ainda se vendia há pouco tempo atrás jogadores que foram levados por Nilton Mota.
E aí começaram a se tirar os profissionais da casa, começaram a sair, a serem dispensados, né? Para se trazer profissionais de fora. Trouxeram até gente do Pará, imagine. Hoje se traz muito de São Paulo. Todos esses via Diego Serri, que a gente estava criticando aqui antes, né? Que é o diretor de futebol, de 5 anos no clube, 5, 6 anos quase, e que a gente não vê, como é que eu poderia dizer, resultados. Né? Marcelo Santana ganhou um título da Copa do Nordeste, e o resto foi tudo Campeonato Baiano. Inclusive, eu estava achando engraçado o seguinte: se não tivesse o fim do Campeonato Baiano, pela primeira vez, Bahia e Vitória não teria nem o que comemorar na temporada, porque Bahia e Vitória só ganhou o Campeonato Baiano. E forçaram a barra, né? E forçaram a barra para o Campeonato do Baiano voltar, né? É verdade. Então é uma coisa que está me preocupando muito. A gente, como Bahia, como torcedor do Bahia, eu, você e tal, eu vejo cada dia pior o resultado do trabalho de base do Bahia. É fato, eu nunca escondi isso de ninguém, que se eu tivesse ganho a eleição de 2014, você seria a pessoa da base, na minha equipe de trabalho. Então, como é que você vê isso? Um clube como o Bahia parar de revelar de uma hora para outra, pouquíssimos são revelados, né? Não se vê ninguém aparecendo. Os últimos que saíram foram da época de Newton Mota ainda. O que você acha que pode estar acontecendo de errado com a sua experiência de vivenciar por muitos anos o mundo da bola? Ô, Tilé, quando foi criado o Sub-23, eu já fico assustado, porque o Sub-23, para mim, na minha concepção, é para pegar os meninos que vêm da base, já com carreira na base, e você botar esses jogadores ali, porque o Sub-23 ganhar ou perder não é importante. O importante é você dar a rodagem que todo mundo fala. Só que quando você começa, eu já falei, começa a trazer jogadores de outras equipes que foram dispensados e que são de empresários, você começa a trazer para o Sub-23, você não dá perspectiva nenhuma para o jogador lá da base. E a base do Bahia, se você for notar aí, eu não tenho agora, mas trocou muito o coordenador técnico. Muitas trocas. Sim, Eu acho que agora trocou agora. Acho que umas o coordenador 3 a 4 nesses últimos anos. Umas 3 a 4 entendeu? trocas. Eles Tinha estavam um até Paulinho, fazendo. depois veio o Marcelo Vilhena, né? Agora parece que tem um Roberto, não sei bem. Tem Então, trocado muito. trocado muito. E uma coisa que eles estão fazendo, que também nem tudo é ruim, eles estavam fazendo várias entrevistas com vários jogadores, ex-jogadores do Bahia que saíram da base, para entender o DNA do Bahia. Eu fiz uma live com o Amadeu, com o Paulo Zidoro, Marcelo Ramos, aí tinha um coordenador técnico, tem um treinador que eu sou fã, que é o Fernando, que é o treinador, acho que é do Sub-15. E nós fizemos uma live exatamente. com o Avni também, e eles perguntando para entender o DNA do Bahia. Né? O DNA do Bahia. Hoje você não consegue saber o DNA do Bahia, porque eu já sou até um pouco contra o DNA, porque o DNA do clube, o DNA do Bahia, eu tinha a minha vontade de vencer. Eu tinha os meus compromissos, né? Os meus sonhos. Então eu treinava todo dia como se fosse o último dia, porque eu queria vencer na vida, eu queria dar uma casa para minha mãe. Então, a minha vontade de vencer, ninguém do Bahia me disse o que é que eu tinha que fazer. A Era uma responsabilidade vontade que eu própria, é a exatamente. vontade. O meu DNA vinha quando a torcida gritava lá, que você sabia, ó, a torcida tá ali. Aí, isso sim, a torcida te movia. Era o combustível para você. Mas treinar todo dia é uma coisa minha. Então, foi até esse debate a gente fez com essa comissão técnica. O que é o DNA do Bahia? Porque eu nunca ouvi, na base, eu não ouvi o hino do Bahia. Eu não ouvi o hino do Bahia. Não era aquela coisa que tocava na base. Primeiro que a gente morava na casa do atleta. Ninguém botava o hino do Bahia. Eu acho que na época eu nem lembrava que tinha um hino e nem sabia nem que tinha também que o Bahia tinha sido campeão em 59. Não tinha essa cultura de lembrar das grandes vitórias. O que eu tinha em mente era ver Baiaco correndo pra caramba, Sapatão, ver aquele time maravilhoso que na época era pra Fonte Nova e via aquelas coisas que os caras faziam, Beijoca, Douglas. Aquilo ali sim que ficou em mim. Mas alguém dizer que o DNA do Bahia é lutar o tempo todo, é vencer, não sei o quê, aquilo era meu. Eu tinha que eu sabia. Ou eu corro, meu irmão, ou vai ficar ruim para mim. E aí, como eu tinha meus objetivos, as minhas necessidades, eu cobrava meus amigos. Eu sempre fui líder desde o juvenil. Cheguei no Bahia com um mês, eu já estava distribuindo dinheiro. Porque era assim, Mota me mandava, João, divida aí, eu distribuía, sobrava uma grana, comprava pão com manteiga, tomava tubaína e sempre fui líder. Então, isso era meu. Isso era meu. Não foi ninguém no Bahia que botou isso. Botou diante das dificuldades que eu vi da minha família. Eu disse, meu irmão, eu quero ser jogador,
para comprar a casa da minha mãe. E botei isso como objetivo e fui atrás. Então, eles fizeram isso, que é muito legal, descobriu o DNA do Bahia. Que aí eu falei para o pessoal, falei assim, eu fui para o Vitória. E aí, como é que faz? Eu levei o DNA do Bahia para o Vitória? O Vitória lá, Não eu, levou, Gil, Ronaldo, entendeu? Nós levamos lá o DNA do Vitória? Nós três só para incendiar o grupo? Não, pô. Tinha Paulo Zidoro que queria vencer, o DNA dele não era do Vitória. Era Alex, era Dida. Os meninos tinham objetivos. Eles sabiam que a saída deles era ali. Não tinha outra saída. Então, isso tem de bom também. Agora, quando você muda o coordenador, muda várias vezes, você não fala um tanto de tática, de uma forma da base de jogar, todos jogarem iguais, e você muda o coordenador, cada pessoa é uma pessoa, bicho. Ah, mas deixou Cada lá. um tem um método de trabalho diferente um do outro, né? Ah, mas aí tem um método do Bahia, Tilé. Não tem método fechado, Tilé. Na base é repetição. Não adianta que o coordenador técnico que chegue lá, o mágico, que foi acadêmico, ou que não foi acadêmico, não tem mágica. Futebol é assim, na base você tem que repetir, o menino precisa aprender a chutar, tem que alguém ensinar, mostrar no pé onde é que bate na bola, como cabeceia, uma cabeçada defensiva, ofensiva, como se domina uma bola driblando, como se domina uma bola você tendo... Isso tudo você tem que ensinar e repetir. Não adianta você estar fazendo quadradinho, tática, 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 o cara está bem posicionado em campo, quando a bola chega, o cara não sabe chutar. Cai na perna esquerda, o cara perde um gol de final. Vai cabecear, o cara cabeceia para fora porque não fez o movimento correto, o time perde uma vitória, o cara faz uma cabeçada defensiva para o chão e o cara já chega batendo de primeira. Então tem essas coisas. Isso que a gente tem que ensinar na base. E a gente perdeu, nós perdemos isso, é muita tática, e deixamos de repetir. E outra coisa que você falou do nosso projeto, para mim, a base do Bahia tem que se descolar do profissional, ter a base ali, o coordenador que comanda e o vice-presidente do clube, ele sim troca com o coordenador da base e aí prestando conta para toda a diretoria. Não o diretor de futebol, pô. O cara tem muita coisa na cabeça, é contratação, é treinador, conversa aqui, conversa ali. Ah, traz o meu amigo, traz Charles Fabian, lá de Tapetinga, para ser o coordenador, porque é meu amigo que eu confio. Alguns profissionais daqui também têm culpa disso. Não é culpa só dos caras. Alguns profissionais nossos têm culpa e eles sabem disso. Eles sabem, não vou falar aqui, mas eles sabem por que isso também. Que essa diretoria do Bahia ou do Vitória fica com essa coisa também, eles sabem. Entendeu? Mas eu sou assim, contra. Nós temos Mota aí, nós temos grandes profissionais que revelaram pra caramba e a gente não pode abrir mão do material nosso. Nós não estamos mais revelando nem treinadores, Chile. Nós temos Marcelo Chamusca, nós temos Amadeu e Pequinho. Esses aí são tudo Mota que revelaram. O Paulo Carneiro teve contribuição também, que deu oportunidade. E outra coisa, os dirigentes baianos eles precisam ter mais paciência com os nossos treinadores daqui. Não tem a mesma paciência com os treinadores daqui que tem de fora. É o sotaque, é o que é. Pô, Marcelo passou no Vitória aí, que estava construindo um time, os caras nem pensaram. E a forma da cobrança agressiva, entendeu? Que fazem com os treinadores daqui. Então a gente precisa cuidar mais do material nosso aqui. Nada contra os treinadores, só até falando que o Filipão seria uma coisa que ia ficar muito feliz pelo que ele vai proporcionar para o nosso clube, entendeu? Pela cobrança, mas a gente precisa cuidar dos treinadores de base, formar treinadores de base. Tem vários treinadores aqui que revelaram vários jogadores aqui. A gente não pode abrir mão disso com caras que não têm experiência em base. O cara, com todo respeito, treinou lá no Barueri, juvenil, vem ser coordenador no Bahia. O cara treinou a Chapecoense lá, o Júnior, o cara vem ser... chama para ser coordenador do Bahia. Aí pega livro, pega um monte de coisa, bota no papel, tudo bonito. Aí bota no projetor, data show, não sei o quê, fogo para um lado, fogo para o outro. Aí o cara mostra aquilo lá, o presidente impressiona, vamos revelar 200. Não vai revelar ninguém, pô. Futebol é campo, é bom. São com os meninos, bons professores, educados, tratando os meninos bem, mostrando a vida como é do futebol para os meninos. Os empresários ajudando também. Tem que ter uma sintonia empresário, diretoria de clube, olheiros do clube. Tem que ter um ambiente saudável. E esse ambiente eu não vejo. Fico muito triste porque eu saí da base do Bahia sem essas condições todas que esses meninos têm hoje. A sexta-feira nossa era um terror, porque no dia que Jorge Lago não aparecia com a Santana Quanto, meu irmão, a gente já sabia que o sábado ia ter o campeão. Pô, meu irmão, ô Tilé, os caras pensam que para ser campeão brasileiro é brincadeira, Tilé. O cara acha que eu cheguei no Bahia, que nós chegamos, né, no caso os mais novos, e até os mais velhos, Ronaldo, Edinho e Salles, que sofreram pra caramba,
Os caras acham que o bom é só aquele jogo lá. Pô, meu irmão, o Jorge Lago não aparecia lá no Jardim da Margarida, à noite, tudo escuro, a gente sentado na portinha lá, todo mundo esperando. Cadê Jorge Lago? Rapaz, amanhã só tem um café, não tem almoço. Eu já acertava com os caras, digo, amanhã eu vou para casa. Vou ficar aqui, não tem comida. Daqui a pouco o Jorge Lago aparecia, botava a frente da Santana Quanto, meu amigo. Era uma correria para tirar as compras do filho da Santana Quanto. Então tem isso, tio. Isso me dá casca, essas coisas aí que nós passamos aí foi muito legal pra gente. E o Bahia tem um bom trabalho. O Bahia tem um CT que tem que revelar, Tilé. Tem que revelar. Não, não é possível. Não é possível o Bahia gastar tanto com contratando jogadores. Você vai ver no time do Bahia, não tem, pô, não tem jogador nosso, cara. Goleiro, pô. Você vê Douglas, você vê o Anderson. Goleiros de outros clubes que o Bahia contratou, cara. Nada contra os rapazes, nada contra esse plantel que está aí. Mas o perfil do plantel a gente tem que olhar, bicho. O jogador se casa com o outro. O Cleiton, o jogador jogou pra caramba no Corinthians. O que é que tá acontecendo com esse cara? Que aqui no Bahia não joga. Tá acomodado? Por quê? O cara com um contra um é no terror, cara. Um jogador que eu gosto. Depois que lesionou, será que foi a lesão que fez isso? Entendeu? Nós temos um Rodriguinho, a gente vai ficar dependendo só de Rodriguinho, um meia. No dia que esse cara não jogar, e aí? Como é que você forma um plantel assim? Que tem um jogador, um meia, que desequilibra, e depois, se você perder no campeonato longo desse. Então, essa formatação de time, tudo isso que foi feito, chega àquela conclusão que eu disse. Não pode um diretor de futebol ficar 5 anos no clube, montar esse grupo do Bahia, que não é um grupo elástico, que você possa mexer em várias posições. Né? No início, contrataram o lateral direito, João Pedro, dizendo que ele ia jogar no meio. Ele não tem condições, ele não vai jogar no meio. Ele não tem. Ele não vai jogar por dentro. Entendeu? O time do Bahia, você vê o futebol moderno que falam, treinadores modernos, os laterais do Bahia não fazem jogo. Quando aperta por dentro, o Bahia não tem jogo nas beiradas. O Bahia não consegue jogar por dentro, só tem Rodriguinho, fica encaixotado na linha de quadro. Então você vê que Roger também não tinha esse material humano todo que a gente está achando, não. Por esse futebol moderno que a torcida quer. Não tinha, não. O time do Bahia é só contra-ataque. Esse formato do Bahia é contra-ataque. E vai jogar sempre assim, quando tiver Inter jogando em cima dele, que o Bahia não vai fazer um jogo posicionado. E você não tendo jogador da base, eu acho que isso aí fecha. E aí cai a culpa no gestor de futebol. Ele não fomenta a base. Paga-se treinadores caros. Você tem uma qualidade de treino muito boa dos caras. Mas e o material humano? Pesquisa, olheiro do Bahia. Quem são os olheiros do Bahia que estão indo buscar disputar com São Paulo, com o Inter? Hoje o mercado abriu. Hoje não tem só Bahia, não. Entendeu? Você vê a quantidade de jogadores que Mota tem revelado aí, que Jacuipense tem revelado. Jacuipense revelou um atacante para o Bahia, Kaique. Quem é hoje no Bahia, na base, que pode jogar no profissional? Não tem. Não, realmente estamos vivendo uma fase de pobreza total mesmo. Essa é a grande realidade. Ô, João, me ajude aí, você vai lembrar melhor do que eu. Já trabalharam no Bahia Charles, Lima Sergipano, né? E quem mais? Charles, Lima Sergipano, Gil trabalhou no Bahia, Dico trabalhou, eu trabalhei no Bahia, Raimundinho trabalhou no Bahia, Sandro trabalhou, Bobô trabalhou no Bahia, Ricardo Dantas trabalhou no Bahia, Amadeu, Marcelo Chamusca, Pérez Chamusca. Você fala ex-jogadores, não é isso? Ex-jogadores, exatamente. Zé Augusto trabalhou no Bahia. Pergunta, você passou por lá, mas passou acho que pouco tempo, não foi? Ó, eu fui treinador do infantil. Um mês eu saí que Cerezo me convidou para ir para Dubai. Uhum. Aí depois eu trabalhei no Bahia de auxiliar técnico na época de Marcelo Guimarães. Auxiliar técnico, os caras, naquela época, aí veio o Angione com o Renato. Aí fizeram uma armação lá para treinar aquele sub-23 para disputar a Copa do Nordeste. Tiraram os jogadores profissionais, deixaram só o juvenil, entendeu? Aí para me tirar do Bahia. Aí eu fui naquela hora, dei sorte de novo, fui para fora do país. Aí fui auxiliar do Bahia também. Mas treinei no Vitória também. Mas no Bahia, Beijoca, Leguelé, Osni também trabalhou no Bahia. Quem mais, meu Deus? Salles trabalhou no Bahia. Por que eu perguntei isso, João? Por que eu perguntei isso? Porque nenhum deles conseguiu vingar, né?
como, por exemplo, um treinador. O Vitória, por exemplo, teve uma Pérez Chamusca lançado em 95 que vingou. Né? Vingou mesmo. O Pérez hoje é um dos melhores treinadores do futebol, eu diria, mundial. Não tenho nem dúvida disso. Né? Então, é isso que eu estava aqui raciocinando. Por que nenhum vingou? O clube deixou de dar condições de trabalho? Eu não sei, eu estou querendo achar uma justificativa. Porque, por exemplo, eu acho que você, uma opinião muito pessoal aqui, eu acho que você teria todas as condições, não só de ser treinador, mas de ser alguém na base do Bahia. E aí eu pergunto, por ser muito sincero, talvez seja por isso que não lhe convidam mais? Exato. As pessoas não estão acostumadas a ouvir a verdade e ver pessoas sinceras. Exatamente. É verdade e você se posicionar. Os caras querem que nós, ex-jogadores, digo amém. No Bahia, fiquem no Bahia dizendo amém. A tudo que passa na frente, você diz amém. Por exemplo, relatar um fato. O William Volante estava lá treinando no Bahia, estava atravessando um momento difícil. O William Volante, o baixinho, na época de Marcelo Guimarães. E a esposa dele estava grávida. E teve neném, ele estava perdendo noite com a esposa. E não estava treinando bem. Bom amigo chegou no Bahia, o Marcelo Guimarães, na época, se jantou com ele. Como o William é muito amigo do filho de Marcelo, aí queriam botar o William para jogar no time profissional do Bahia. E bom amigo me perguntou, eu sincero disse, olha, não tem condições de jogar, nós estamos num momento muito difícil, ele não tem condições nem física nem emocional para jogar. Foi a minha opinião técnica. Jogador lento, tem qualidade técnica, mas é um jogador lento. Beleza. Aí Bonamigo foi conversar com o Marcelo, Bonamigo falou tudo isso que eu falei, pô, eu tomei o maior esporro de Marcelo, eu falei, não, presidente, eu tô aqui para fazer o trabalho do Bahia, bicho. Tô aqui para agradar o William, não tô aqui para agradar a opinião. Se o senhor queria que eu falasse o que o senhor quer, pô, eu ficaria calado, não diria nada para o Bonamigo. Eu ia perguntar, quem falou para você que ele tem condições? Ah, foi o presidente? Se o presidente do clube falou, meu irmão, você não tem que me perguntar nada. Segue o presidente. Mas no momento que me pergunta, eu dou uma resposta, eu tenho uma opinião. E as pessoas não estão acostumadas, mesmo que minha opinião seja errada, eu quero saber por que está errada. Então as pessoas não me chamam pela personalidade que eu tenho, ver coisa errada, não aceitar. Se eu estivesse no Bahia, eu também não aceitaria algumas coisas que acontecem lá. E já conversei com pessoas lá de dentro, senão uma até já saiu. Conversei, encontrei na Fonte Nova, falei, rapaz, isso não está certo. Quando estourar, vai ser merda. Conversei com ele, porque eu não posso aceitar que eu sou torcedor do Bahia. Eu não tenho vaidade de dizer que eu sou o melhor ou pior. Agora eu quero ver o clube bem. Quero ver o clube ganhando. Fui acostumado a ver o Bahia ganhando e o presidente Maracajá com qualidades e defeitos passando energia. O Bahia tem que estar na frente, sempre positivo. Não era aquela coisa que o Bahia vai chegar em 12º, 13º, eu aceitar essas derrotas. Então as pessoas talvez não me chamem por isso. E em relação aos treinadores, passa por um projeto de Luxemburgo, um projeto que venha fazer com esses treinadores. Eu acredito até que Charles teve até muito mais oportunidade. Charles teve a oportunidade de treinar. O Marcelo Santana deu oportunidade. E num momento também difícil. Faça uma pesquisa, depois faça uma live. Você vai ver que os treinadores baianos sempre pegaram os times daqui lá embaixo. Um elenco ruim, sem dinheiro, problema financeiro. Pode ter certeza. Marcelo Chamusca pegou o Vitória naquela dificuldade, montando o time. E as cobranças que foram feitas com o Marcelo, bicho. Amadeu pegou o Vitória sem poder jogar no Barradão, jogando em Feira de Santana, um campo horroroso de Feira, tomou um gol de cabeça contra o Atlético, pô, já não serve mais. Você acha que se fosse um treinador baiano que tivesse feito aquele segundo turno péssimo o ano passado, teria virado o ano, Tchê? A paciência que não tem com os funcionários daqui é santo de casa, meu amigo. É santo de casa. Por isso que eu boto lá minha hashtag santo de casa. Santo de casa porque eu sou um santo de casa, que fui campeão no Bahia, vice-campeão no Vitória, e tenho o maior orgulho. Ser o único. Porque não é fácil. Aqui nós temos uma cultura de sempre elogiar o que vem de fora. O que vem de fora, mesmo o cara sendo treinador o cara é treinador do infantil do São Paulo, chega aqui para ser treinador, um exemplo do sub-20, sub-23. Não estou falando de competência, não. De repente, cara, tem competência. Estou dizendo que a valorização é diferente. Até os salários são diferentes. E na época que o Bahia estava na terceira, vários profissionais estavam aí, estavam sofrendo 1 ano, 3 anos sem contrato, sem receber, sem nada. Eu acho que falta paciência para os treinadores. Futebol não se faz da noite para o dia. Nenhum treinador. E eu falo isso também com o Roger, que passou aí.
não é da noite para o dia. Do Pivete, que eu acho que o Rodrigo tem muito mais capacidade que o Pivete, pelo que já viveu, pelo que ele conhece do clube, jogou na Europa, jogadores que ele conhece para fazer essa transição de jogador. Acho que ele, para mim, é uma opinião minha, tem muito mais capacidade que o Pivete. Tem muito, mas quem está no comando é que escolhe. É verdade. Eu no comando daria mais oportunidades aos treinadores daqui, também com cursos também na CBF, tem que proporcionar. O Bahia até proporcionou com o Marcelo Santana, a Haroldo, se eu me recordo, da época estava fazendo a licença B que teve aqui. Então eu fiz a licença A, e fiz a licença A da CBF, mas o problema meu aqui com as pessoas é que eu tenho personalidade. Eu sou Bahia, sou baiano, me valorizo, não baixo minha cabeça, não fico olhando para quem quer que venha de fora para cá, achando que todos que estão aqui são piores, sabe? Eu tenho isso. Eu tenho essas coisas. Eu sou baiano e eu gosto das coisas daqui. Não que os profissionais de fora não venham trabalhar aqui. Tenho vários amigos, acho que está aberto para todos. Agora, se trazer para a do Bahia, se trazer 3 treinadores de fora, você quer dizer que aqui não tem profissionais que possam trabalhar no Bahia? Com a identidade, que conhece o clube, que conhece os bairros daqui, até para fazer uma peneira para ir. Então, eu acho isso. Eu acho que é paciência que tem que ter, projeto para que o treinador... eu até conversei com o Paulo Carneiro relacionado a isso, que eu falei de Rodrigo, e ele me disse que estava preparando o Rodrigo para ser treinador do Vitória. Eu acho que o Rodrigo já passou da hora, entendeu, Chile? O treinador do Atlético Mineiro, ele está onde, meu Deus? Um novinho que treinou o Atlético ano passado. Pô, esqueci o nome dele. Eu esqueci, ele está agora no Atlético Paranaense, eu acho. Ele está no Atlético Paranaense. Não. Ele está num time aí, um novinho que treinou o Atlético ano passado. Ele estava no curso. Ele estava no curso com o Mário, cara velho pra caramba. Já treinou o Atlético Mineiro, está agora num time aí. Acho que ele foi pro Bragantino, Tilé. Acho que ele foi pro Bragantino, ele. Acho que ele está no Bragantino, se eu não me engano. Cara novo, não tem experiência, mas dá uma oportunidade. Aí também tem empresário. Às vezes os treinadores daqui não tem empresário. Os empresários fortes que mexem no futebol estão fora, estão em São Paulo. Então, é o mercado. Os nossos empresários daqui, eles não têm abertura nos clubes daqui para colocar jogadores aqui. Você imagina se ele vai conseguir colocar um treinador lá fora, em outro time. Entendeu? Então tem esse problema também que os empresários daqui, eu tenho vários amigos, não tem oportunidade aqui também de colocar jogadores aqui. O mercado é totalmente fechado para quem vem de fora. É uma coisa que eu sou totalmente contra. Acho que o Bahia tem que se abrir para outros empresários. Nada contra esses que estão aí, mas são 5 anos aí, meu amigo. O Bahia tem contratado muito, muito, muito. E esse não é o caminho. O Bahia tem que revelar jogadores. O Bahia precisa fazer jogadores. É só análise, né, Tilé? É uma análise minha. Eu posso estar errado, mas é o que eu penso, assim, entendeu? Do que eu vejo, do que eu sei. Claro. João, eu acho que é construtiva. Uma coisa, por exemplo, que eu observo em algumas lives é que o entrevistador, no caso aqui, entre você e eu, tem entrevistadores aí que querem direcionar a opinião do cara. Não existe isso. Quando eu convido alguém, mesmo que eu discorde dos pontos de vista da pessoa que está conversando comigo, eu tenho que respeitar, porque eu convidei aquela pessoa para expor o ponto de vista dela. Não é o meu que interessa, não. Né? É incrível um negócio desse, é incrível. Mas vamos tocar aqui. Eu estava dizendo, quando você saiu, eu estava dizendo que uma coisa que eu concordo plenamente com você é que eu fico retado, e Neguinho já caiu de pau em cima de mim, quando eu ouço a melhor classificação dos pontos corridos, 9º, 10º, 11º lugar. Pô, é muito pouco com o Bahia, rapaz. É muito pouco. É muito pouco com o Bahia. Eu estava ainda na metrópole, perto de sair da metrópole, né? Quando eu fui bombardeado por causa disso. A melhor campanha por pontos, desde os pontos corridos. Isso não existe, rapaz. Isso não existe. O Bahia tem que estar lutando aí para uma vaga na Libertadores. Mesmo que seja o último a entrar, mas tem que ter uma oportunidade de entrar. Entendeu? Agora, esse negócio de ficar comemorando a melhor pontuação dos pontos corridos, meu amigo, isso não existe. Para mim é um absurdo. Mas, João, eu quero aproveitar, eu não gosto muito de prorrogar lives, eu quero aproveitar que nós ficamos mais ou menos, estamos aí há uns 15 minutos para completar a live por um todo. Eu quero aproveitar esses 15 minutos para você falar sobre o seu novo desafio. Por que João Marcelo decidiu sair candidato a vereador em Salvador? Era uma coisa assim que eu não tinha pensado, não. Mas
esses trabalhos que eu venho fazendo na Associação dos Campeões Brasileiros, na AGAP também, dessa luta sempre pelos ex-atletas. Fui convidado agora para ser conselheiro do Ludum, primeiro embaixador do Observatório da Discriminação Racial. Conversa com o Bobo e alguns campeões. O pessoal falou assim: rapaz, você tem todo jeito para ir. Alguns amigos também falando. Você lá, você vai representar bem o futebol e o esporte. Pô, vá para um partido legal. Aí, como o partido do prefeito fez aquela, junto com o governo do estado, fez aquela festa, aí eu recebi convite também do partido do DEM, do PSL também, e conversa com o Bobô, e Zé Carlos até vai sair também pelo PCdoB, e aí uma conversa com o senador assinou embaixo para que eu fosse o representante do esporte, que ele tem uma ligação também muito grande com o futebol, e ele gosta de esporte, capoeirista também. A gente sentou, conversou, viu que era interessante para a classe também, não só do futebol, mas do esporte. E eu aí tô nessa batalha. Hoje eu já sou realmente candidato a vereador, antes eu era pré, mas ontem teve a convenção e eu assinei a ata. Uhum. Que partido mesmo? Hein? Que partido mesmo? PCdoB. PCdoB. Você e Zé Carlos, dos dois? Não, Zé Carlos, PCdoB, eu sou do PSD. Zé Carlos é do PCdoB. Zé Carlos não. Zé Carlos está no partido da igreja. Zé Carlos está no partido da igreja. Eu estou no PSD 55, do senador Otto Alencar e do senador Ângelo Coronel, deputado Otto Filho. Uhum. Eu tô nesse partido, um partido novo. Danley, que é goleiro também do Grêmio, é desse partido, é deputado federal, entendeu? Ele me aconselhou muito, disse que era um partido jovem, que dá liberdade para os candidatos, que não é aquela coisa que já vem o pacote pronto para você, que você tem que votar de acordo com a bancada. Haja visto que Kassab está muito próximo do presidente e nosso senador está bem distante, não entrou nessa do Centrão. Então eu resolvi entrar nesse partido que dá liberdade. Pela minha personalidade que eu tenho, eu acho que eu estou num partido legal e com apoio de uma pessoa que gosta do esporte, que é o senador Otto Alencar. E é um partido que tem o PSD Jovem também, que está apoiando, é o pessoal jovem que eu estou apoiando também. Então, por isso, conversei com vários amigos disseram: rapaz, precisa ter gente de direito na política, você é um cara honesto, você é um cara que o pessoal de Salvador, todo mundo gosta de você, mas isso não dá para mim tranquilidade que eu vou ser eleito, porque já visto aqui, até o torcedor, no geral, tem mostrado que não é assim, porque já saiu o Marcelo, saiu o Beijoca, saiu o Zé Carlos, até já saiu também, Ronaldo saiu, o Beijoca saiu, mas eu estou contando pela mística que tem de Roberto Rebouças, que também jogou no Bahia e foi um zagueiro. Quem sabe eu possa chegar lá, quem sabe eu possa entrar na Câmara dos Vereadores e representar a minha classe, que é de jogador de futebol, do futebol, e também desenvolver o esporte, tornando Salvador a capital do esporte. Náutico, futebol de areia, futebol 7, basquete, tem pessoas ajudando, desenvolver, assim, com a ajuda de pessoas também de São Paulo, de Campinas, de outros lugares que já tem um projeto municipal de esporte para 12 anos, desenvolvendo e trazendo essa coisa para Salvador. Eu acho que nós precisamos de esporte, é a saída, Tilé. Esporte, cultura, nossa cidade é rica em cultura, e a gente precisa tirar essas crianças da onde elas estão e para onde elas estão indo. Tem outro caminho para elas. Apesar das crianças estarem indo para um caminho totalmente errado, a gente tem que esporte na veia. E agora que nós estamos com o nosso prefeito, né? E agora a gente está... Até esqueci o nome do meu prefeito, meu Deus, que loucura. Tanta coisa que eu estou falando. É o doido por futebol, é o doido por esporte. Então eu tô nessa porque eu quero fazer alguma coisa pelas crianças. Eu quero deixar uma semente. Sei que eu não vou mudar em 4 anos, mas eu quero deixar uma semente para o esporte. Fazer a união do esporte em Salvador. Todos os esportes, boxe, jiu-jitsu, capoeira, trazer tudo para a gente. Eu tenho que propor. Tem as limitações do vereador. O vereador não pode tudo. No imaginário da população, o vereador pode tudo, e não pode. Eu posso muito bem propor para o prefeito, mas eu não tenho o poder da caneta. O poder da caneta é com o prefeito. O prefeito é que resolve
o andamento da cidade. Você falou aí de Otto Alencar, começou, inclusive, a sua vida como médico do Vitória. Eu lá atrás, começando na imprensa, me lembro muito bem disso. E outra coisa, viu, João? Eu acho que a gente precisa ter mais de um representante do esporte, porque realmente a situação. Hoje o esporte em Salvador está muito carente. Falta vozes, né? Não vou dizer nem que falta voz, vou dizer falta vozes para falar sobre o esporte em Salvador. Eu, particularmente, gostaria muito de lhe ver eleito, gostaria muito de ver o Popó, Marcelino Popó Freitas, eleito, né? Que já tem uma experiência, inclusive, passando pela Câmara Federal. Tem um outro grande desportista, Átila Torres, né? Que é ligado aí a esportes, a artes marciais. Eu estou torcendo muito, mas muito mesmo, para que esses nomes se elejam, porque eu conheço essas pessoas, sei da qualidade moral de cada uma delas. Né? A gente precisa realmente renovar a política, trazendo pessoas sérias para dentro dela. Essa é uma verdade também. Né? Mas que realmente o esporte está deixando muito a desejar aqui em nossa capital, a nível de representatividade na Câmara Municipal está. Isso aí é uma coisa que não dá realmente para a gente deixar de reconhecer. E quais seriam assim, os seus primeiros planos? Só passando uma correção aqui, é que realmente é muita coisa na cabeça. É o pastor Isidoro, do Avante, nosso prefeito, Dona Eleusa Coronel, que é do nosso partido, vai ser a vice-prefeita, e nós estamos com o Avante, somos doidos por esporte, doidos por Salvador, e queremos a Salvador melhor para todos. Quem está aqui, eu quero mandar um abraço aqui para KR Peixoto, está aqui dizendo, ele não sabe nem o nome do prefeito, não, que a convenção foi ontem, foi decidida que nosso prefeito, candidato a prefeito, é Isidoro, pastor Isidoro, que desenvolve um trabalho belíssimo de recuperação de pessoas. Sim, João, mas fale um pouquinho mais assim do seu projeto. O que é que você teria mais em mente? O que é que você pensa, se eleito, propor na Câmara Municipal? Esporte nas escolas, Chile. Eu acompanhei o ano passado, que teve os jogos escolares, eu acompanhei o quanto... Tem os jogos, mas você não tem infraestrutura, as quadras mal pintadas, sabe, as traves, sabe, as arquibancadas sujas, o ambiente em si, apesar da competição ser uma competição escolar muito legal. Meu sobrinho disputou o campeonato escolar de futebol de salão, e eu fui lá e eu vi a deficiência que tem de mais esporte, mas precisa praticar, não é só fazer educação física, a educação física aliada ao esporte. A gente tem que fazer isso. Estuda de manhã, esporte à tarde, com alimentação para a criança, manter as crianças dentro da escola. É muito difícil isso pela quantidade de crianças que tem e pela quantidade de escola. Tem escolas fechando, né? Você viu aí que fecharam algumas escolas. Mas eu acho que dá esporte nas escolas. Promover núcleos dentro das comunidades de esporte, de cultura. Eu tenho esse plano, ver aonde tem ginásios e a gente desenvolver esses esportes, vôlei, basquete, futebol de salão, ter núcleos dentro das comunidades, Cajazeiras, Mussurunga, esses bairros que são grandes, 5 ou 6 núcleos desses para a gente desenvolver o esporte. É o que eu vou propor ao prefeito e tenho em mente nos amigos que são de esporte, entendeu? Tem escolinha de jiu-jitsu nos bairros, de boxe. Nós temos que proporcionar ambiente para essas crianças. Elas precisam saber que tem ali. Não é fácil fazer isso, não é tão fácil assim. Nós precisamos da união de todos os esportes. Detectar os esportes que naquela comunidade, a comunidade gosta mais. Não adianta eu dar vôlei para uma comunidade se lá eles não gostam de vôlei. Precisa fazer uma pesquisa dentro da comunidade, saber qual esporte que aquelas crianças gostam mais. Você vai saber que é logo futebol. As crianças gostam muito de futebol. Mas a gente precisa também desenvolver outros esportes. Tem aí Chicão, que é um cara que jogou basquete, morou na Itália. Ele tem um projeto também de basquete com crianças de 7, 8, 9 anos, até 10 anos. Tem muitos projetos, tem muita gente querendo ajudar com vários projetos e a gente precisa colocar todos esses projetos de cada modalidade, trazer para um projeto só. E aí nós vamos precisar o quê? De todos os esportes para juntos propor isso ao nosso prefeito, porque quem pode fazer isso é a população, reivindicando isso do prefeito. E tenho certeza que eu vou levar isso para o pastor Isidoro, né, esse planejamento municipal, esse plano municipal de esporte, levar para ele, para ver o que a gente pode
fazer e colocar dentro do projeto dele de governo, que só o prefeito, candidato a prefeito, ele pode ter um projeto definido. Não é obrigação do vereador ter, mas é importante você ter esses projetos para você propor, sentar, conversar, não chegar lá sem ideias. Ideias para o esporte, com ajuda de canoagem, escolinha de canoagem, usar a Bahia de Todos os Santos com esporte, vela, ter campeonatos de tênis, que aqui também já teve muito. Tá? Natação, nós temos quadra ali na Tuba. Proporcionar esporte. Às vezes, basquete, você bota uma placa ali, você faz 3 contra 3 de repente, num bairro, leva um treinador lá de basquete, como o Chicão, ele vai dar aula 3 contra 3, ele está desenvolvendo esporte. Eu acho que basta a gente querer. E para falar de esporte, tem que ser alguém que seja do esporte, que tenha saído do esporte, que saiba o quanto o esporte mudou a vida dela. E o esporte mudou a minha vida e de vários, de Popó, de Valério. Mudou a vida de muitos, cara, muitas pessoas. E nós podemos falar o quanto o efeito que esse esporte faz. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor pela convivência, viver em ambiente, saber dividir, sabe? Entender que aquele momento não é só seu. Você tem um companheiro que você tem que compartilhar, você tem que se doar, você tem que respeitar o seu treinador, você tem que respeitar o seu jogador. Não precisa colocar isso, o esporte tem isso, respeitar o próximo. Você ter suas convicções, mas você tem que respeitar o próximo. O esporte traz muita coisa. A saúde, se você proporcionar esporte, com certeza nós vamos melhorar muito a saúde dessas crianças. Eu também tenho um projeto Enxerga Melhor Salvador, que é você para propor para que vocês possam já estar fazendo exames com crianças lá, com 4, 5 anos, detectar alguns tipos de doenças, que às vezes tem crianças pobres que você vai detectar já está num ponto muito agressivo. E aí tem um Enxerga Salvador que é muito legal. É um projeto que a gente tem que sentar e apresentar para o nosso candidato Isidoro, né, que é o nosso partido. Grande união que foi feita, o senador Ângelo Coronel, com o Avante. E vamos fazer Salvador uma Salvador melhor. É isso que eu, como baiano, como de Salvador, nascido aqui, eu pretendo fazer isso. Não é chegar lá e estar contando historinha, não. Porque a minha carreira, por si só, eu não quero manchar por causa da política. A política vai passar. Eu vou ser eternamente chamado de João Marcelo, campeão brasileiro pelo Bahia, vice-campeão brasileiro pelo Vitória. E essa minha história que foi construída com muito sacrifício, com a ajuda de muita gente, com muita humildade. Eu quero levar isso também para a Câmara dos Vereadores. João, querido, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi ótima. Até acabei não falando de sua carreira, porque, por exemplo, se eu falo mais de carreira aqui agora, eu estaria praticamente repetindo os 2 ou 3 programas que a gente fez lá na Rádio Metrópole. Então, eu queria botar uma coisa nova, né? Um molho novo no nosso papo de hoje, para ficar diferente dos outros. E você deu um molho legal, quando você opinou sobre o Bahia, né? E falou aí de como você está vendo o Bahia de hoje, os problemas da base do Bahia, enfim. Quero te agradecer profundamente pela sua participação e, como eu fazia na Rádio Metrópole, faço aqui todas as vezes, também encerro fazendo a mesma pergunta de sempre. Deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e não falou até aqui? Não, Tilé, eu falei tudo que eu queria falar e para a gente nós que já fizemos outros programas assim, fazer um programa, uma live, a gente tem que se reinventar e buscar dentro do nosso conhecimento coisas novas para quem te acompanha, né? Que é um número muito grande de pessoas que vêm acompanhando sua live, eu tenho acompanhado aqui, e você precisa trazer coisa nova. Ficar contando coisa de Evaristo é legal, é engraçado, é muito exatamente. legal. Já contamos em outros programas, Uhum. Isso, falar de 88, pô, da maior conquista do futebol baiano é legal, da campanha do Vitória também, dos meus amigos lá, Alex, é muito legal, mas a gente precisa trazer coisas novas, falar da atualidade, foi coisa que a gente fez aqui, e eu queria aproveitar aqui e falar para as pessoas que estão ali, que nós vamos fazer. O Anderson Reis, que é um cara que está fazendo uma cirurgia, vai fazer uma cirurgia em São Paulo, nós já estávamos fazendo sorteios para arrecadar o dinheiro para ele passar 3 meses lá, porque após a cirurgia dele de rins, ele vai precisar levar 3 meses lá em São Paulo, com passagem e tudo. Nós estamos fazendo essa campanha para ele. Eu doei uma réplica da taça de 88, aí não é político nem nada, é o ex-jogador João Marcelo, presidente da Associação dos Campeões, que está doando uma taça, a réplica da taça de 88, para sorteio na live que vai ser feita. Nós vamos anunciar nas nossas redes. A réplica da medalha de 88 e um livro de Flávio Novaes, que é da Arena Fonte Nova. Nós vamos fazer esse sorteio.
a pessoa vai ter que depositar um valor que ele está vendo lá com a assessoria dele, e nós vamos fazer, eu doei a réplica da taça e a réplica da medalha para que ele possa atingir aí a meta de 5 mil reais, é o que está faltando, porque nós já conseguimos aí 10 mil, 5 mil, para que ele possa viajar com tranquilidade, fazer a cirurgia dele, voltar e seguir desenvolvendo o trabalho dele de boxe, que ele desenvolve muito bem. Era isso aí que eu não tinha falado, que eu tinha esquecido. É muita coisa. Tilé, fazer uma campanha, fazer uma pré-campanha de vereador e você lutar para sentar na cadeira não é brincadeira, você não tem noção. Não é mesmo não. Não tem noção, tem noção. Não é mesmo não. Querido, muito obrigado. Um grande abraço para você. Um abraço, Tilé, obrigado.